aí, o que acontece? Gabriel apareceu primeiro a Zacarias, ok? Antes da mulher dele engravidar. Vamos a um outro subtítulo, Anúncio do Nascimento de Jesus. Então, os dois subtítulos são os mesmos, só muda o nome. Anúncio do Nascimento de João Batista. E depois, Anúncio do Nascimento de Jesus. Quem faz o anúncio? O mesmo anjo. Mas nós vamos ver que a reação diante do anúncio e diante do anjo vão ser diferentes. É o que nós vamos ver agora aqui com a nossa Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Ou seja, o fato do Messias ser da casa de Davi atende a uma exigência da profecia, ok? Então está aí. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse, quem? Gabriel. Alegra-te, agraciada. E aqui a Isabel disse que foi contemplada. E aqui, mais embaixo, o anjo Gabriel chama Maria de agraciada. E nós dizemos o quê? Maria cheia de graça, agraciada. Recebeu uma graça. De quem? De Deus. Dirigindo-se, disse, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas. Não temas, ele disse também para Zacarias, lembram? Que ele disse não temas para Zacarias? Ele falou assim, quando ele temeu, não é? Vamos ver aqui, versículo... Zacarias, versículo 13, não temas, certo? E agora aqui, no versículo 30, disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Maria, pois encontraste graça, de novo, graça junto a Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, ela vai conceber no ventre e o seu filho já vem com o nome, não é? Jesus. E aqui atrás, o anjo diz o nome do menino de Zacarias? Vocês lembram disso? Diz ou não diz? O anjo também diz o nome do menino. No versículo 13, Zacarias, não temas, porque tua súplica foi ouvida e tua mulher Isabel te gerará um filho, a quem darás o nome de João. E agora? Ele diz a mesma coisa aqui. Não a mesma, não é? Mas da mesma forma. Eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai, aqui ele se refere à linhagem do rei Davi, ok? A linhagem do rei Davi, isso havia sido profetizado no Antigo Testamento. Reinará, versículo 33, reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, vejamos, como será isto, visto que não conheço o homem? Maria era uma jovenzinha, vocês concordam? Era uma jovenzinha mesmo. Zacarias era um homem idoso e trabalhava no templo. Questionou um anjo com algo, como minha mulher pode conceber, mas acontece que ele era um homem e a mulher era uma mulher, certo? E aí não havia nada a mais. Simplesmente ela ficaria fértil e daria um filho a ele. E ele era uma pessoa de idade com... E vamos reformular isso para simplificar.
Vocês acham que o anjo tem condição de perceber o teor de um questionamento? Quando é um questionamento de dúvida, vejamos, vou explicar por quê. Porque Maria vai dizer: como será isto, visto que não conheço o homem? Poderia ser interpretado da mesma forma, não é? Assim, a grossa vista. Ah, mas ela também está questionando. Vai ficar muda. Vai ficar muda. Era uma pergunta que ele considerou justa. Justa. Ela era quase uma menina, não é? Saída lá uma adolescente ainda. E fez uma pergunta que ele considerou justa. Mas não considerou a pergunta de Zacarias. Por quê? Porque ele disse que Zacarias não acreditou nele. Então, naquela pergunta de Zacarias, havia o quê? Descrença. Aliás, ele falou sobre prova, não é? Descrença. Na pergunta de Maria não há descrença. Há mesmo um interesse, uma curiosidade de saber como é que isso se daria. Fato que ele viu ali, que ele não estava sendo desrespeitado, não havia um desrespeito ali, não é? Havia, sim, aquela jovem queria saber como é que aquilo se daria, não contestava. Como se dará isso? Se não conheço o homem, ela não compreendia, não era uma dúvida. Ah, como é que você sabe? Eu não, quem soube foi o anjo. Ela tinha ficado muda, né? O anjo soube. Vejamos como foi a resposta de Gabriel para Maria, para entendermos melhor. Em resposta, o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo no Novo Testamento, os santos são cristãos, não é? E o santo é o próprio, santo não. É, Igreja dos Santos, sim. Os santos, Paulo usa o termo santo. Santos são os cristãos. Mas aqui, o santo é o próprio Cristo, ok? Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Por que Jesus é chamado Filho de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, escolhido por Deus, enviado por Deus. Ele é o Messias, ele é o Cristo. O Cristo quer dizer enviado, assim como o Messias quer dizer enviado, não é? O Cristo é Messias em grego. Então, o Cristo. E o Cristo quer dizer ungido. Ungido. E se ungia quando a pessoa ungida seria enviada numa missão. Daí, essa missão foi dada a Jesus pelo próprio Deus. Ele veio em missão divina para nos trazer a revelação de Deus, que é o Evangelho. Versículo 36. Vê Isabel, sua parenta. Veja, parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril. Então, um estéril pode conceber, uma virgem pode conceber. Porque poderiam dizer assim, como que ela concebeu? Foi feito algum tipo de cirurgia espiritual, certo? Pode ser isso? E aí a gente pergunta, como Maria concebeu? Mas hoje mulheres não concebem por inseminação artificial? Nem precisam ter tido nenhuma relação, não é? Elas podem querer ser mães e não chegarem a, vamos dizer, aspas, conhecer um homem. Mas, é claro que durante muito tempo isso era uma coisa que talvez ficasse na conta. Ah, mas não foi uma inseminação artificial. Não, foi uma inseminação divina. Se um reis homem, no caso, encarnado, né? Homem, não estamos falando aqui de homem e mulher, estamos falando como a doutrina chama, o homem é o ser encarnado. Se nós, encarnados, podemos promover esse tipo de efeito, como que nós vamos pensar que o alto não tem condição de fazer isso? Intervir no mundo material. Transformar uma estéril. Quantas mulheres que nós sabemos? Com certeza, talvez a gente conheça um caso de uma mulher que não podia,
que foi dado mesmo, não pode engravidar, adota às vezes uma criança e depois engravida. Como é que se dá? Né? Os médicos falam assim, mas peraí, eu não entendo como é que você engravidou, não era para você ter engravidado. Então, certas coisas acontecem quando tem que acontecer. No livro, deixa eu ver que eleição, pelo amor de Deus. No livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver, por exemplo, nós estamos encarnados, temos planejamentos reencarnatórios, esses planejamentos são feitos com muita antecedência. Geralmente, quando nossos pais encarnam, a gente já pediu, gente, me bota aí, né? Eu peguei uma senha, me aceita, por favor, me aceita, não é? Então, quer dizer, quando encarnamos, já encarnamos comprometidos com os filhos que teremos. Agora, imaginemos um suicida. Precisa reencarnar. Mas, ele não pode esperar que alguém faça um planejamento reencarnatório, coloque ele, espere crescer, espere para ele reencarnar. Ele tem que reencarnar agora. Aí vão pegar... E lá no livro nós temos pessoas que não podem engravidar. Eles chamam desdobrados do sono físico para dizer assim, olha, nós temos um espírito, casais, não é? Que vem com a expiação ou com a aprovação de não poder ter filhos, e oferecem a eles, olha, nós temos aqui um irmão que precisa reencarnar, se você aceitar receber esse irmão, você vai engravidar. Tem quem aceite? Tem quem aceite. Tem quem não aceite? Tem quem não aceite. Ah, mas eu não conheço. Porque do lado de lá é assim, a gente sai da maternidade com alguém que a gente não conhece. Aqui, né? Aqui a gente olha e fala assim, não sei, é um bebê lindo, estou amando, estou levando para casa, mas você conheceu ele em outra encarnação? Não me lembro. Mas do lado de lá, quando nos chama, a gente conhece e se compromete. Então está lá no livro Memórias de Suicida. Mediunidade Ivone do Amaral Pereira, Espírito Camilo Cândido Botelho, não é? Ou Camilo Castelo Branco. Que alguns aceitam, alguns não. E essa dificuldade de fertilidade, ela é superada quando se aceita. Então, existem meios, que seria mesmo um efeito físico, né? Pensamento e vontade manipulam os fluidos da nossa matéria. Não há nada de tão espetacular nisto. Mas, sem dúvida, era alguma coisa, na época, e até hoje, é alguma coisa que impressiona o fato dessa gravidez ter sido promovida pelo alto, junto a Maria. Versículo 37, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. A palavra é a expressão da vontade, não é? E Deus é o Todo-Poderoso. A palavra é o verbo. No princípio, diz lá no início da narração de João, no princípio era o verbo. O verbo é a vontade de Deus. E tudo começou a partir dela. A criação, no caso. E aqui o anjo diz a ela, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. E aí, Gabriel, que já tinha visto o coração de Maria, escuta dela o seguinte. Disse Maria, eis a serva do Senhor, suceda comigo, segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. É isso. É isso, o Senhor vai resolver, está tudo bem. Estou aqui e agradeço. Seja feito segundo a palavra do anjo, era a transmissão da palavra de Deus, ele só foi lá transmitir a decisão divina.